Fala, turma, tudo bem? Que bom que você já chegou até essa aula, né? Nós estamos destrinchando aqui todo o sistema tributário de uma forma simples, sem estar citando muitas regras, muitas leis, porque o interessante é que você tenha noção, né, de como funciona o nosso sistema tributário, para a partir daí, né, te dar um gostinho de quero mais e querer se aprofundar, querer estudar mais sobre o assunto. E hoje, né, e agora, nós vamos falar sobre o IPI, tá certo? Muitas pessoas ainda, né, desconhecem que nós temos esse imposto, porque ele é um imposto que ele é inerente a indústrias, ou seja, empresas que produzem. E temos algumas atividades que elas são isentas e outras não, tá certo? O IPI ele é regulamentado pelo decreto 7.212 de 2010 e ele é conhecido como Regulamento do IPI, ou RIP, né? Regulamento do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, tá certo? O IPI é um imposto federal que incide sobre produtos industrializados, tanto nacionais quanto importados. A alíquota do IPI varia de acordo com o produto, sendo definida na tabela de incidência do IPI, ou seja, existe uma tabela, né, em que tem os produtos que são industrializados e as alíquotas elas variam, né, podendo chegar até 10%, que é o normal, mas tem a sua variação. E para a gente saber a alíquota desse produto, a gente tem que ter acesso à tabela do IPI, que é um pouco complexa, mas o importante é a gente estar aqui para explicar a essência do tributo da cobrança. O imposto é calculado sobre o valor do produto após a saída da fábrica ou na entrada do produto importado do país. O que ele aqui está dizendo? Vocês viram o cálculo do PIS e da COFINS, o cálculo do ICMS, em que existe a questão do débito e crédito. O IPI não, ele é calculado sobre o custo total do produto. Se eu tenho um produto que é 100, digamos que esse produto, a minha alíquota do IPI é 10. Então, eu vou calcular 10% dos 100 para me encontrar, né, o valor do meu IPI. Ou seja, ele é calculado sobre o custo total de produção. Vamos dar aqui um exemplo para que você possa entender. Aqui, ó, temos aqui, eu criei aqui uma empresa fictícia com o nome Máquinas Eficientes SA. Ela produz equipamentos industriais e ela teve uma venda, né, em determinado mês de 50 mil reais. A alíquota do IPI para esse produto aqui é de 15%. Né? Foi verificado na tabela TIP e visto que esse produto custa 15% a sua alíquota. O IPI vai ser calculado como? Ele vai ser calculado o valor do produto, 50 mil reais, vezes a alíquota do IPI, 15%. Então, existe um IPI a pagar, né, sobre esse produto industrializado aqui de R$ 7.500. Nesse exemplo, a Máquina Eficiente SA deveria pagar R$ 7.500 de IPI pela fabricação desse equipamento industriais no valor de R$ 50 mil. É importante lembrar que o IPI é o imposto seletivo, ou seja, sua alíquota varia conforme a essencialidade do produto. Pessoal, o IPI, né, como eu acabei de falar aqui, ele é um imposto seletivo. E na próxima aula aqui, eu vou mostrar para vocês que o IPI, em alguns estados e alguns tipos de empresas, eles vão deixar de existir. Certo? O IPI vai deixar de existir, com exceção na Zona Franca de Manaus. E ele vai ser substituído. Eu falo mais sobre isso na próxima aula. O que vale ressaltar para vocês é o seguinte: quando esse camarada for emitir essa nota fiscal dele, de 50 mil reais, ele vai repassar esses 7.500 para a pessoa que está comprando o produto dele. A nota fiscal final
terá o valor dos 50 mil reais mais o valor do IPI. Certo? Ele vai cobrar esse IPI da cadeia seguinte, da cadeia que está comprando hoje. Aí vamos lá, sou indústria, vendi para o comércio. Comprei esse produto, tinha um IPI embutido. Eu vou fazer o meu custo aqui de venda e esse IPI vai continuar embutido até chegar no consumidor final. Por isso que a gente diz que as empresas elas não pagam tributo, elas apenas recolhem. Por quê? Porque esse IPI aqui ele vai estar embutido na saída da fábrica, vai estar embutido na saída do atacadista, vai estar embutido na saída do varejista e o camarada que vai comprar lá no final, o consumidor final, ele vai comprar, né, com esse produto, com esse imposto embutido e os demais impostos. Então acaba-se que no final quem paga o imposto é o consumidor final e quem recolhe são as empresas, ou seja, a empresa não paga imposto, a Coca-Cola não paga imposto, grandes indústrias não pagam imposto, não pagam, pessoal. Por quê? Porque faz parte do custo de produção deles. Eles já sabem quanto que no final da venda vai ter que pagar de imposto, então eles embutem no custo do produto. Então isso vai seguindo nas cadeias até chegar no último, que é o consumidor fiscal final, que é nós. Então, empresas não pagam imposto, empresas recolhem, quem paga imposto é o consumidor final, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui sobre o IPI. Ela foi bem simples, curtinha e objetiva, assim como é o IPI. E aguardo vocês na próxima aula. Até daqui a pouco.